www. Autores espíritas clássicos. Com Evangelhos Apócrifos. O martírio de Isaías capítulo 1. E aconteceu no 26º ano do reinado do rei Ezequias de Judá que ele 2 chamou Manassés seu filho, pois ele era o seu único filho. E ele o chamou na presença de Isaías o filho de Amós, o profeta, e na presença de Josabo filho de Isaías. 6b. 7. Enquanto ele, Ezequias, dava ordens, Josabe, o filho de Isaías, aguardava. E Isaías disse a Ezequias, o rei, mas não na presença de Manassés, apenas lhe disse: como o Senhor vive, cujo nome não foi enviado para este mundo, e como o amado de meu Senhor vive, e como o Espírito que fala em mim vive, todas estas ordens e palavras não terão nenhum efeito por Manassés, teu filho. E pela ação das suas mãos serei partido ao meio pela tortura de 8 meu corpo. E Samael Malquira servirá Manassés, e executará todos os seus desejos. E 9 se tornará um seguidor de Belial no lugar daquele que eu sigo. E muitos em Jerusalém e na Judéia abandonarão a verdadeira fé. E Belial habitará em Manassés, e por suas mãos eu serei dividido. E quando Ezequias ouviu estas palavras, lamentou amargamente, e se despojou de suas roupas. 11 E colocou terra sobre sua cabeça, e caiu com a face no chão. E Isaías lhe disse: o conselho de 12 Samael contra Manassés está consumado. Ele não fará caso de ti. E naquele dia Ezequias 13 resolveu em seu coração matar Manassés, seu filho. E Isaías disse a Ezequias: o amado fez vão o teu desígnio, e o propósito do teu coração não será realizado. Pois com este chamada fui chamado, herdarei a herança do amado. Capítulo 2:1. E aconteceu que Ezequias veio a falecer e Manassés se tornou o rei. E ele não se lembrou das ordens de Ezequias seu pai, mas esqueceu todas elas. E Samael habitou em Manassés 2 e o agarrou rapidamente. E Manassés abandonou o ofício do Deus de seu pai. E ele serviu a 3 Satanás e os seus anjos e os seus poderes. E ele se desviou da casa de seu pai, o qual tinha estado 4 diante da face de Ezequias, e das palavras de sabedoria e do ofício de Deus. E Manassés desviou seu coração para servir a Belial, para o anjo da impiedade, que é o regente deste mundo. Belial, cujo nome é Matambujos. E ele se encantou em Jerusalém por causa de Manassés, e o fez forte ao apostatar, Israel, e ao disseminar a iniquidade em Jerusalém. 5 E a feitiçaria e a magia aumentaram, e a adivinhação e a auguração, e a fornicação, e o adultério, e a perseguição do justo por Manassés e Belshira, e Tobias, o cananeu, e João 6 de Anatot, e por Zadoc o chefe das obras, e os demais atos. Estão escritos 7 no livro dos reis de Judá e de Israel. E quando Isaías o filho de Amós viu a impiedade que estava sendo perpetrada em Jerusalém e a adoração de Satanás e sua devassidão, ele 8 retirou-se de Jerusalém e se instalou em Belém de Judá. E lá também havia muito 9 impiedade. E retirando-se de Belém se instalou em uma montanha em um lugar deserto. E Miqueias, o profeta, e o velho Ananias, e Joel e Abacuque, e seu filho Josabe, e muitos dos fiéis que acreditavam na ascensão ao céu, tiraram e se instalaram na montanha. 10 Eles se vestiam com roupas de pele, e eram todos profetas, e não tinham nada consigo, pois estavam nus. E todos lamentaram com grande pesar por causa do 11 desencaminhamento de Israel. E não comiam nada exceto ervas selvagens que eles juntavam nas montanhas, e as cozinhavam. E viviam disto junto com Isaías, o profeta. E passaram 2 anos de 12 dias nas montanhas e colinas. Depois disto, enquanto estavam no deserto, apareceu um certo homem em Samaria chamado Belshira,
da família de Zedequias, filho de Shenaã, um falso profeta cuja moradia era em Belém. Agora Ezequias, o filho de Xanani, que era o irmão de seu pai e nos dias de Acabe, rei de Israel, tinha sido o professor dos 400 profetas de Baal. 13 que tinham atingido e reprovado duramente a Miqueias, filho de Amada, o profeta. E ele, Miqueias, tinha sido reprovado por Acabe e lançado na prisão. E ele estava, com Zedequias, o profeta. Eles estavam 14 com Ahazia, filho de Acabe, rei em Samaria. E Elias, o profeta de Tebom de Gileade, estava reprovando Ahazia e Samaria. E profetizou a respeito de Ahazia que ele deveria morrer em seu leito por doença. E que Samaria deveria ser entregue nas mãos de Lebanasa porque tinha assassinado 15 os profetas de Deus. E quando os falsos profetas que estavam com Ahazia, o filho de Acabe, 16, o professor deles, Gemarias de Monte Joel, tinha ouvido, pois ele era o irmão de Zedequias, quando eles ouviram, eles persuadiram Ahazia, rei de Aguaron, e mataram Miqueias. Capítulo 3. E Belshira reconheceu e viu o lugar de Isaías e dos profetas que estavam com ele, pois ele morava na região de Belém. E era um partidário de Manassés. E ele profetizou falsamente em Jerusalém. E muitos que pertenciam a Jerusalém estavam confederados com ele. E ele era um samaritano. 2. E aconteceu quando Alagar-Zagar, rei da Assíria, veio e capturou Samaria e tomou 9 tribos, e 1/2, cativos. E os conduziu às montanhas da Média e aos 3 rios de Tazon. Belshira, enquanto ainda jovem, havia escapado e vindo para Jerusalém nos dias do rei Ezequias de Judá. Mas não andou nos caminhos de seu pai de Samaria, porque temia 4 Ezequias. E ele foi achado nos dias de Ezequias palavras de impiedade em Jerusalém. 5. E os servos de Ezequias o acusaram. E ele fugiu para a região de Belém. 6. E eles persuadirão. E Belshira acusou Isaías e os profetas que estavam com ele, dizendo: Isaías e aqueles que estão com ele profetizam contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que elas serão destruídas, e contra os filhos de Judá e, também Benjamim, que eles entrarão em cativeiro. E contra ti, ó Senhor Rei, que tu irás, preso, com ganchos 8 e cadeias de ferro. Mas eles profetizam falsamente contra Israel e Judá. E o próprio Isaías 9 disse: Eu vejo mais que Moisés, o profeta. Mas Moisés disse: Nenhum homem pode ver a Deus e viver. 10. Mas Isaías disse: Eu sei Deus e eis que vivo. Saiba, então, ó rei, que ele está mentindo. E Jerusalém também ele a chamou de Sodoma. E os príncipes de Judá e Jerusalém declarou que são como o povo de Gomorra. E ele trouxe muitas acusações contra Isaías e os 11 profetas diante de Manassés. E Belial habitou no coração de Manassés, no coração dos 12 príncipes de Judá e Benjamim e dos eunucos e conselheiros do rei. E as palavras de Belshira o agradaram excessivamente. E ele enviou guardas, e prendeu Isaías. Capítulo 4. LB 2. E ele o cerrou no meio com uma serra de madeira. E quando Isaías estava sendo partido em 2, que Belshira se levantou, o acusando. E todos os falsos profetas se levantaram, rindo e se alegrando por causa 3 de Isaías. E Belshira, com a ajuda de Machembexues, se levantou diante de Isaías, rindo 4 zombando, e Belshira disse a Isaías: Diga, eu menti em tudo aquilo que eu falei. E igualmente 5 os caminhos de Manassés são bons e direitos. E os caminhos de Belshira e dos seus sócios são 6. 7 bons. E isto ele lhe disse quando ele começou a ser cortado em 2. Mas Isaías estava, absorto, 8 em uma visão do Senhor. E embora seus olhos estivessem abertos, ele os via. E Belshira falou assim para Isaías: Diga o que eu te digo e converterei seu coração. E eu compelirei Manassés,
9 E os príncipes de Judá e o povo e toda Jerusalém a reverenciar-te. E Isaías respondeu e disse: Até onde posso, eu digo. Condenado e amaldiçoado seja tu e todos os seus poderes. E 10. 11 Toda a sua casa. Pois tu não podes tomar, de mim, senão a pele de meu corpo. E eles 12 O agarrarão e o serrarão em dois com a serra de cortar madeira. E Manassés e 13 Belshira e os falsos profetas e os príncipes e o povo olhavam. E aos profetas que estavam com ele disse diante daquele que foi serrado: Vá para a região 14 de Tiro e Sidom, pois somente eu tenho o cálice da mistura de Deus. E quando Isaías estava sendo serrado, nem gritou, nem chorou, mas seus lábios falaram com o Espírito Santo até que fosse cortado em dois. Fim 1.